Bom, esses dias aí, eu estava navegando pelas interwebs, quando eu me deparei com uma página muito interessante. E essa página aqui é a página que tem todos os campeões nacionais do Brasil, quer dizer, quase todos. Começa em 2004 e vai até 2016, ignora os últimos anos. E a maioria com os decks que eles estão usando. E olhando isso, eu decidi fazer uma compilação pra vocês. Decidi pesquisar todas as decklists de todos os campeões nacionais da história do Brasil. E eu juntei todas elas aqui no DB e vou mostrar pra vocês, né? Eu vou contar umas coisas interessantes que aconteceram nesses nacionais, alguns fatos interessantes sobre os nacionais e sobre os campeões nacionais. Então, vamos começar aqui. Aqui eu tenho a decklist do Michel. Do Michel Veríssimo, pra quem não conhece, o jogador do Rio de Janeiro, né? Um jogador muito bom, ele foi pro Mundial, inclusive. E ele é o nosso último campeão nacional. Porque o último nacional foi em 2019, era pra ter tido um nacional no ano passado, em 2020, mas acabou não tendo por causa da pandemia, né? Mas esse aqui é o deck dele. Ele jogou de Thunder Dragon, né? De Thunder puro. O que era uma escolha bem diferente pra época, falando honestamente. Considerando que o Thunder Danger, se não me engano, tava basicamente full power. E no profile do Michel, ele basicamente falou: não, mano, eu não gosto do Thunder Danger. Eu odeio os Danger, é basicamente isso. É uma lista bem interessante. O side, pra mim, é a melhor parte dessa lista, mas o main deck é basicamente, sei lá, 2 Ashe, 3 Solar, 2 Veiler e 3 Fantasmain. Bastante hand trap. 7 hand traps aqui, né? E as cartas de Thunder, ele basicamente maximizou tudo que dava pra maximizar, menos o duo. Então, 3 Thunder Dragon normal, 3 Dark, 3 Hawk, 3 Roar, 3 da Pedrinha, 1 do duo. E das spells, 3 Allure, 2 Ciclone, 1 Gold Sark, 3 Instant por causa do Caminhar e Ataque, 2 Desires, 2 Thunder Dragon Fusion e um Upstart. Uma coisa interessante desse deck, uma coisa que eu gosto do Thunder, ou pelo menos que eu gostava do Thunder, é que basicamente as melhores cartas do deck não faziam nada. Então, a melhor carta do Thunder Dragon é o Thunder Dragon. E ele é um bicho que não tem efeito. E outra das melhores cartas é o Caminhar e Ataque, que é outro bicho sem efeito, mas que você traz com a instant fusão de graça, né? O que é muito bom. E o extra dele é um Caminari e um Thousand Eyes por causa da instant, mas geralmente você quer trazer o Caminari pra fazer o Colossus. Ou fazer o Titã, essas coisas assim, né? 3 do Colossus, que é a melhor carta do deck, né? Era o motivo do deck ser bom. 2 Titã. 1 da Sky Prism, que era muito bom com o Salaman Rage, que era um deck muito bom na época, né? 2 do Trem, o que é uma call muito interessante, porque isso ajudava a matar mais fácil, né? O Titã, se não me engano, é nível 10. Então você pode só pegar o Titã, fazer o Gustavo Max, da 2000, aí fazer o trenzão grande, bater em tudo e pronto, acabou o jogo, né? E de Link, um Burreload, que era basicamente um dos melhores links da época. Uma Nightmare Phoenix, um Unicórnio, um Linkuribo e um Sam Summoner. O S bem padrão, mas eu gostei muito do side. O side eu acho que é uma das grandes diferenças desse deck do Michel. Que foram 2 Pancatrops, 2 Ogre, 3 Twin Twister, 3 Eradicator. Eradicator é insano nesse deck. Contra deck de spell, tipo, sei lá, o Sky, se dá Eradicator, você basicamente ganha o jogo instantaneamente. Order, Macro e Summon Limit. Então, basicamente, esse deck cheio de Floodgate, porque até certo ponto o Eradicator é um Floodgate, né? É uma lista muito boa, né? E fato interessante sobre o Michel. Demoraram 3 nacionais pro Michel ganhar. O Michel foi vice em 2018 no Nacional e ele foi vice em 2017 no Nacional só pra ganhar em 2019. Ele foi vice 2 anos seguidos, daí ganhou. O que é uma coisa interessante. O deck de 2018, quem ganhou foi o Felipe Urias. Urias é um cara de Curitiba e tava jogando de pêndulo. Que no profile dele, ele faz questão de falar que não é um pêndulo FTK. Porque, de acordo com ele, só deu FTK 2 vezes no torneio. Mas ele acabou ganhando o torneio sem precisar do FTK, né? É uma lista de pêndulo Bash Deck, let's go! Bem boa. 3 do Curtin Razer, 2 Ashe, 3 Astrograph, 3 Blackfang, 3 Chronograph, 3 Tune, 3 Harmonizing, quer dizer, né? 2 Jackal e 3 Cerberus, 1 Wolf, 3 Purple Poison, 1 do Stargazer por causa do Astrograph, né? Que você pode dar efeito deles trazer o Stargazer do deck, nem o Chronograph traz o Time Gazer.
É 3 do Dark Worm, uma de cada das Gate Infinity, porque isso aqui ajuda no FTK. 3 do Wisdom Eye, uma Dragon Shrine, um Foolish, uma Instant e uma Impermanence. É uma lista interessante. O extra dele tinha uma Lily Lusk, né, pra dar o FTK, um Vortex e 2 do bichinho do FTK do Supreme King Starring Venom, o Ignister e o Omega, que são os melhores 5 ou 8 que tinham, se não me engano. O Borreload, acho que eu tenho quase certeza que não tinha saído ainda. Então, a ideia do Ignister é que esse é um deck que não consegue colocar muita pressão ofensiva. Então você faz o Ignister, consegue estourar uma escala sua, tirar uma carta dele, da Mirror de Pain, você consegue estourar uma cara do cara e tirar uma carta dele. Ou você pode, sei lá, estourar o Purple Poison e tirar 2 cartas dele de qualquer jeito. Um Dweller, um é Absolute, porque você pode fazer o Vortex com isso, um Tornado. É dos Links, um Borreload, 3 Electro, um Underclock e um do Meltatron, que é mais ou menos padrão pro deck da época, né? E o side é interessante. Uma Ashe, 3 Ghost Reaper, 2 Cyclone, 3 Evil Match, uma Impermanence, 3 Reboot e 2 Scolding. Que a Scolding é uma carta que é bem interessante nesse deck, porque você não seta a carta, né? Você nunca seta a carta, é basicamente uma Solen a mais. E esse torneio foi um torneio muito diferente, porque ele era pra ser tecnicamente no formato Golki. Só que o Golki não tinha chegado direito no Brasil ainda. Então, poucas pessoas foram com Golki. E as pessoas que foram com Golki tiveram resultados muito bons. Teve o Cadu, que pegou top 8 de Golki. Teve o Michel, que ficou em segundo lugar de Golki. Teve o Paulo, que ficou em quarto, ficou no top 4 de Golki, né? Então, tipo, é bizarro, porque o Golki logo depois virou o melhor deck do formato. Virou um formato insanamente baseado no Golki, basicamente sendo o deck de FTK, praticamente. Mas esse torneio foi tipo, bem antes do Golki começar a existir, né? Como que fazia o FTK? O FTK se fazia com o Starving Venom, com o Supreme King Starving Venom e com a Licorice. Basicamente... Eu não sei exatamente como é que fazia, eu não jogava no formato. Mas a Licorice tem um efeito que você pode dar 500 de dano pra cada nível dessa carta. E você pode trazer o Supreme King Starving Venom pra copiar o efeito dela. Daí você copia o efeito dela, você consegue dar tipo 4.000 de dano. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... você pode dar 4.000 de dano e você pode trazer outro Starving Venom, copiar o efeito de novo e dar mais 4.000 de dano. É basicamente isso, o FTK. E esse foi o deck que ganhou o Nacional de 2018, do Felipe Urias, né? O próximo deck foi muito difícil de achar. Primeiro eu vou contar a história de como eu achei esse deck. Mano, esse deck não existe mais na internet. Eu tinha procurado em todo lugar. Eu procurei no YouTube, eu procurei em fórum. Eu pesquisei muito pra achar esse deck. Que era um deck que devia ser muito tranquilo de achar. Porque é 2017, né? Então 2017 a internet já existe muito facilmente. Já existia o YouTube, já era muito popular. Então esse tipo de coisa era muito postada, né? Só que por algum motivo o vídeo do Profile acabou sumindo da internet. Então eu e o chat, nós fomos atrás. A gente achou o cara, ele tem um canal no YouTube de marketing. Eu pedi a decklist pra ele e ele mandou aqui pra mim. Ele ganhou jogando de Zu puro, que era o melhor deck do formato, com certeza. É um deck muito forte, mas ele tem umas techs muito interessantes. Então, primeiro, assim, de trap, ele tá usando 3 Ashe e o Maxi. Ashe não era muito popular naquela época, não era muito popular, mas basicamente a ideia da Ashe você pode trocar muito bem, por exemplo, com a barragem, você pode trocar com o Broad Bull, você pode trocar com o Maxi, porque o Maxi contra o Zodiac é muito forte, né? E o Maxi, porque é o Maxi. Cartas tá usando 2 Rahan, 2 Rato, 2 True Blade e 3 Whiptail. Que são cartas boas. É uma ratio interessante isso aqui, porque na época o que as pessoas faziam elas usavam um Rahan só. Era só um Rahan que era o comum. Só que o cara acabou usando 2, porque você olha a lista dele e você fala, ué, cadê o Terror Top? Ele jogou de Zu sem Terror Top. Lembrando que Terror Top tava 3 e o Invoker não tava banido ainda. Então jogou de Zu puro sem o Terror Top. E a ideia dele era, o Taketomborg é um brick e o Terror Top no late game, no mid game, ele é estranho. Então eu prefiro jogar com o máximo de carta boa no deck pra não ter nenhum draw morto. O que é uma ideia que com certeza deu certo pra ele, né? E ele usou
o combo de Luna Light, né? O combo da Fusão Substitute. Que é uma Black Chip e uma Fusão Substitute, né? Pra fazer na ordem e ficar combando infinitamente, comprando muita carta. Mas continuando aqui, ele usou basicamente 3 board wipes spells, que é 2 Arcoli e um Raigeki, que era muito forte naquela época, porque basicamente a ideia da Mirror de Zoo era quebrar campo e fazer campo. Então, o cara fazia uma Trident, se dava, por exemplo, um Dark Hole pra limpar a Trident, aí você montava o seu campo e assim por diante. 3 tank, né, porque a tank, todos os bichos bons do deck são Beast Warrior. Uma Instant Fusion pra Norden, pra combar mais ainda. 3 My Body as a Shield, porque o My Body é muito forte na Mirror, né? Não só forte na Mirror, mas é bom contra as cartas que geralmente counteravam o Zoo, que era basicamente o Dark Hole Raigeki. Então você dava My Body em Tinhadrancia, ou a Trident no caso, ou tinha o Raigeki, negava e era muito bom, né? E 3 barragens pra combar. E aqui entrou uma stack interessante, é um deck que tinha bastante trap. Então 3 barrier, porque isso aqui na Mirror é muito bom. Uma Order, porque é uma carta forte, né? 3 Quake Mirror Force e um Torrential, que são cartas que entram mais ou menos na categoria de board wipe, né? Então, na Mirror de Zoo, o cara vai lá, monta o campo dele. No último summon, ele vai lá, você dá o Torrential, limpa 5 cartas. Daí não tem muito o que fazer, né? Ou o cara vai lá, faz um monte de bicho pra bater, se dá Quake, buca tudo e ganha a partida aí. São techs muito interessantes, porque a Quake não era muito popular, né? Não era muito popular. É uma tech que é muito inteligente. Junto com 3 strikes e uma combo, né? Strike pra continuar quebrando o campo e negar basicamente os usos e tudo que é relevante. A combo, né? Por causa do rato, pra você conseguir embaralhar tudo no deck depois, gerar carta. E o extra é um extra padrão. Só que tem uma coisa diferente. Ele usa muito Zoo comparativamente. Ele usa 1 do Bor, 3 do Broad Bull, 2 Shakanine, 3 Trident, 1 do Kong, 2 Tiger Mortar, 2 Emerald e 1 Norten. Os decks dessa época, eles gostavam de geralmente usar algum rank 4 diferente. Então, por exemplo, eles gostavam de rodar, sei lá, 2 Trident e 2 Broad, pra, por exemplo, rodar um Dweller ou um Tornado Dragon, um negócio assim. Só que por ele não usar Terror Top, ele não precisa do Invoker no S, então ele tem espaço a mais, né? E ele falou, e no profile dele, ele basicamente fala, mano, eu posso fazer só as cartas de Zoo que são melhores e pronto. Tipo, eu posso fazer um Dweller, eu posso fazer uma Trident, que a Trident já é o suficiente, geralmente. O que é uma coisa interessante do deck dele, né? Do side, ele usou 3 Flying Sea, porque a Flying Sea é insano na Mirror. Se dá isso aqui na Mirror, se o cara não compra a barragem, ele basicamente perde. Porque a barragem é basicamente o principal out da Mirror. Ou, sei lá, o cara dá o Dark Hole no próprio bicho, que também é uma opção, mas pra esse tem My Body, essas coisas pra negar. E assim por diante. 3 Ogre. A Ogre que é boa na Mirror, só que geralmente ela era colocada contra o deck de True Draco, né? Porque True Draco era um deck muito popular. Masterpiece tava a 3. Tava tudo a 3, basicamente. Demais tava a 3. E assim por diante. A 3 Glacial também pra match de True Draco e também pra umas matches estranhas que você pode colocar contra qualquer coisa, né? 3 Twin Twister. Isso aqui, o Twin Twister é bom. Era bom nesse formato, principalmente na Mirror de Zoo, porque ele é uma carta muito impactante, né? Se o cara tivesse com um deck assim, o Zoo geralmente rodava, sei lá, uma coisa como Barrier, Strike, Barrier, Torrential, era uma coisa que era mais ou menos comum. Então, você conseguir tirar 2 dessas cartas que são problemáticas pra você conseguir montar seu campo era uma coisa muito boa, né? E a melhor tech que ele colocou, que era uma coisa que não era comum, era o Lost Wind. O Lost Wind é uma tech que é muito inteligente. Muito inteligente. Porque, primeiro, ela é muito boa contra o Zoo. Você consegue ficar negando as coisas e, basicamente, você consegue dar 2 negates pelo preço de uma carta só. E depois do Game 1, você sabe que vai entrar Flying Sea contra você. E você pode dar Lost Wind no próprio Flying Sea, sei lá, montar seu campo e depois você seta o Lost Wind de novo pra negar uma carta do oponente e assim por diante, né? O que é uma tech interessante. E outra coisa interessante da Ashe que eu esqueci de falar é que a grama existia, né? Então a Ashe também era um counter pra grama, porque grama tava 3 ainda nesse formato, né? Então você conseguia negar a grama. Vamos aqui pra 2016 agora. 2016, quem ganhou? Foi o Edenilson Jr. de BAPK. Pra quem não sabe, o finalista fui eu contra ele. Eu fiquei em segundo lugar nesse nacional. Foi quase, quer dizer, eu apanhei na final,
no meu próprio deck. Mas esse aqui é o deck que ele usou. O BAPK era o melhor deck da época, com certeza. Com certeza o melhor deck da época. Desse formato era a escolha certa. Era um formato que basicamente tinham 3 decks que eram bons, que era a Monarca, o BAPK e o Cosmo. E dessas escolhas o BA era a melhor opção de longe. Então ele usou um Alec, um Barbar, um Calcab, 2 Sir, porque o Sir tava semi-limitado na época, né? 2 Farfa e um Graf, o Farfa tava limitado. Um Libic, 2 Maxi. 3 Skarmy, 1 Tactomborg, 3 Terror Top. 2 Cloak, 2 Gloves e 3 Boots, que é engine de PK. Que basicamente era uma das melhores partes do deck, que é turbo de rank 3. Turbo pra buscar negate, porque você consegue buscar Fog Blade. Só me engine que era muito forte, né? E uma Turgide, porque a Turgide também tava limitado. 2 Aluri. Se eu não me engano, a Aluri tava semi-limitada nessa época ainda, não tinha saído da lista. É uma carta boa de consistência que não era muito usada. Mas foi uma tech interessante que ele colocou no deck, porque acelera muito as suas jogadas e ajuda a meio que desbricar umas mãos tão estranhas. Por exemplo, se você abre com muito PK e você tem uma Aluri, você não precisa de muitos PKs pra jogar. Você geralmente só precisa de, sei lá, do Cloak como normal summon e do Boot pra jogar, né? O Gloves é uma carta que é um normal summon que é estranho, por exemplo. Então, tipo, se você abre com múltiplos normal summon, você pode dar a Aluri, comprar, por exemplo, BA ou comprar defesa e se livrar dos normal summon ruim da mão, né? Um Foolish 2 Galaxy Clone, que é uma tech que foi muito inteligente da parte dele, porque você pensa, qual que é uma das piores matchups do BA? O Monarca começando. Como é que eu lido com Domain? Uma carta que lida muito bem com o Domain é a Galaxy Clone, porque, por exemplo, o Monarca é um deck que gostava de setar carta. Então, por exemplo, ele setava Stormforge pra dar no seu turno, ele setava, por exemplo, umas cartas que nem Escalation quando usava, ou setava a própria trap do Monarca. Tinha Monarca que usava trap de main, tipo Strike, essas coisas aí. Então você conseguia tirar isso, depois você bania isso do Grave, tirava Domain e jogava, né? E o Raigeki entra mais ou menos na mesma linha de você limpar o campo do Monarca. O que é uma escolha muito inteligente, né? Junto com 2 Twin Twister, que é uma carta forte no geral, né? No formato, considerando que BA ia setar bastante trap, o Monarca ia dar Domain. Uma Chaos Trap Holy, o que é uma escolha boa, porque você pensa, quais são os melhores decks do formato? Sim, os melhores decks do formato são o Cosmo, o BA e o Monarca. E as cartas boas desses decks são Light ou Dark, né? Então, por exemplo, o Dante é um bicho Light, todos os BA são bicho Dark. As cartas de Monarca ou Light ou Dark, as coisas relevantes. Então a ideia, por exemplo, é Light, o Eidos era Dark, o Erebus é Dark, a Ether é Light. 3 Fog Blade, porque é basicamente a melhor coisa que você quer buscar com boots. Ele usou uma Wings. A Wings é uma ideia interessante porque ela é uma trap que faz alguma coisa no Grave, né? Então tinha gente que usava, por exemplo, Strike, coisa assim, só que ele pensou, mano, eu quero que todas as cartas minhas façam alguma coisa no Grave. Então, por exemplo, a Wings, quando é lá no Grave, você pode banir ela e trazer mais PKs e jogar a partir daí, né? E uma Warning, porque era uma carta que era boa no formato, né? É principalmente boa contra o Monarca. O extra dele é 3 Cherries, porque na Mirror isso era insano. O extra não, o side, né? O Maxi, porque, sei lá, o Maxi contra o Monarca, ele não era necessariamente bom, ele era 1 por 1. Geralmente o Monarca ia dar normal DD, daí dá 1 Special, você dava Maxi, trocava uma carta por mais um draw, você dava basicamente Upstart. Então, mas contra o BA, por exemplo, ele era bom, contra o Cosmo ele era bom e assim por diante. 3 System Down. Isso aqui é basicamente pro Cosmo, é uma carta que faz a match de Cosmo ficar muito fácil. 3 Mask of Restrict, porque esse daqui precisa ganhar de Monarca. E Mask of Restrict é uma win condition muito tranquila contra o Monarca. Às vezes, se dá isso aí, o cara simplesmente perde, se ele não compra os alts. Que era um problema do Monarca, né? 3 Deflector. Que é muito... Que é outra, mais uma carta que é insana contra o Monarca. Tem bastante... Esse deck é muito focado em ganhar do Monarca. Esse é um dos motivos dele ter, tipo, ganhado o torneio, né? Com certeza. Porque o Monarca era muito popular. Então, tipo, basicamente o que você faz, você vai negar as cartas boas do Monarca. Vai negar Stormforth. E vai negar a Return até certo ponto. E vai negar a Domain, né? É basicamente isso que isso faz. O que é uma carta muito boa. E 2 Strike, basicamente, pra quando você tá indo primeiro. O extra... um Dante, que você vai trazer com as 2 Beatriz, né? Quando ela destruir, você traz. 3 do Dante normal. 1 é Rebellion por causa do Break Sword. 1 Digital Bug, Core Beige e 1 é Giga Brilhante. Que é uma tech muito legal porque você consegue fazer o Core Beige em cima do Brilhante. E o que isso faz, basicamente, ele embaralha no deck
um bicho em defesa. Então isso é muito bom na Mirror, porque geralmente o cara vai invocar a Beatriz em defesa, aí você faz o Giga Brilhante, faz isso aqui por cima do Giga Brilhante, embaralha a Beatriz no deck, você não precisa lidar com o Pilgrim. O que é uma tech que é muito interessante, era uma carta que ninguém usava na época. 2 Leviar, porque isso facilita muito a TK e facilita os combos do deck. Um Nightmare Shark, basicamente pra você tirar o dano final que você precisa, ou com Nightmare Shark, ou com Barbar. É um deck que é muito bom em tirar o dano final. E um F0, né? E uma coisa interessante desse deck que ele usou é que ele tá com 14 cartas no extra, porque ele esqueceu de escrever uma das cartas. Eu tava no time dele na época, e a carta que era pra ele usar era pra ser um Dark Law, que era basicamente pra ele ter o hate pra caso o cara tivesse o Dark Law, ia ter o Dark Law no extra pra dar Cherries. Continuando aqui. A próxima lista que a gente tem, essa aqui de 2015. Quem ganhou o Nacional de 2015 foi o Daniel Aires. O Daniel Aires topou o Nacional do ano seguinte depois. Então ele ganhou o Nacional de 2015, topou o Nacional de 2016. É um bom jogador. Ele tá jogando de Necross. Necross tava muito bom na época, né? Tinha de Jinlock, que era basicamente a melhor coisa que o deck fazia. E essa é uma lista muito interessante. Tinha uma Denkoseca de Vayne, que é a Denkoseca da Vitória. Esse deck tem poucos normal summon, então não tem problema ele usar, tipo, sei lá, uma Denkoseca. Porque, sei lá, esse deck usa 5 normal summon, né? Que são os 3 Manju e os 2 Senju. Fora Denko. Então, tudo bem se você abrir com a Denko. Nas matches que ela é boa, ela vai ser insana. Ela vai ganhar muita match pra você. Nas matches que ela é ruim, beleza. Você vai ter um bicho que você vai poder usar como beat stick ou pra tributar depois, né? Então, uma Denko, uma Jhin, porque essa carta é absurda. É uma carta que tem um motivo dela estar banida. Pra quem não sabe o que a Jhin faz, basicamente quando você usa ela como material pra fazer um ritual, o seu oponente não pode dar special. É simples. É simples assim. É simples. Ela basicamente fala não pro seu oponente. 3 Manju, 3 Maxi, 3 Senju. 2 Shurite, né? Porque é uma das melhores cartas do deck, é um dos melhores buscadores. Você vai tributar ele pra descer os Necross, vai conseguir buscar o Brionac, vai conseguir buscar o Trishula e assim por diante. 2 Brionac, porque é a melhor carta do deck. É basicamente um buscador que literalmente busca o deck inteiro. 2 Cláusulas. O Cláusulas busca as spells. E uma coisa interessante, ele é o nível 3, então você vai conseguir fazer ele com a Jhin. Era geralmente ele que você trazia com a Jhin pra dar o lock. E ele é um bicho interessante de trazer, porque ele tem uma bunda muito grande, né? Ele tem 2.300 de defesa. Então o bicho que é difícil de tirar, por exemplo, batendo. Principalmente só com normal summon. Então esse é um dos motivos que o deck ganhava, né? Um Decisive Armor, um Gangnir, um Trishula, 3 Unicórnio e 2 Valk. Isso aqui é uma ratio mais ou menos standard. Tinha gente usava 3 Valk, 2 também funciona. Um Book of Moon, um Dark Holy, 2 Lance, o que não era muito popular, mas é uma tech interessante. Porque, beleza, se o cara compra os alts pra o Cláusulas, quando você tá dando Jinlock, que é basicamente, sei lá, Book of Moon e Book of Eclipse, Dark Holy, Raigeki, você consegue basicamente falar, mano, eu vou virar isso aqui vai ficar inafetado e pronto. E eu vou continuar ganhando com o Jinlock. 3 MST, porque era uma carta que era muito boa. Infelizmente, MST, tipo, acabou sumindo, né, por causa de Power Creep. Apareceu um cards melhor, tipo, Twin Twister e Ciclone. Então é uma carta que é muito pouco usada, mas você pega esse profile e os profiles daqui pra trás, MST aparece, acho que na maioria, né? Das cartas de ritual, tem 2 Cycle, 2 Kaleido e 2 Mirror. Que era standard. Tinha gente que usava 3 Cycle também. Mas isso aqui era o número que chegou... Eu considerava que esse era o melhor número, né? Uma Preparation, porque essa carta é absurda no Necross. Um Raigeki também, tipo, pra tirar o Jinlock. Tem basicamente 3 cartas pra você tirar o Jinlock do oponente, né? Uma rota, porque... boas cartas desse deck são... 2 rotas, quer dizer, né? Porque várias das cartas boas desse deck são Wars. Então, por exemplo, isso aqui busca o Shurite, isso aqui busca Cláusulas. Então, uma rota, na real, pode ser um alvo de tributo pra tudo que você quer tributar do deck, ou pode ser uma spell de ritual, que só aumenta muito a consistência desse deck. Mas o Necross era o melhor deck do formato naquela época, primeiro por causa do Jinlock, e segundo porque esse deck é absurdamente consistente, porque tem muita carta que é buscável, né? Você busca muito facilmente. Então, isso aqui busca várias cartas que buscam mais carta. O Brionac busca mais carta. A Kaleido manda o Herald, que vai buscar mais carta. Então é tipo um deck extremamente consistente, né? Por isso que era um deck bom. O Extra é um Extra que é mais ou menos padrão pro deck.
2 Herald, porque você manda ele com a Kaleido pra trazer um unicórnio e gerar carta. Um Léo, porque ele é nível 11. Então você pode trazer combinações de carta que dá nível 11. Então, se não me engano, você pode trazer, por exemplo, o Valk, que é nível 8 e cláusulas enviando o Léo. Pera, isso aqui é nível 10, né? Pera, deixa eu contar a estrelinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui é 10, beleza. Você pode trazer, por exemplo, o Cláusulas e o Gungnir, que é 7. O 11 é o Star Eater, que você traz com o Valk e o Cláusulas e assim por diante, né? Tinha gente que gostava de usar nível 12. Você pode trazer o Trishula e o Cláusulas. Eu geralmente usava, tipo, Blue-Eyes Ultimate Dragon. Pra trazer eles, mas eu prefiro não usar, né? Um Dweller, um Castel, um Emerald, porque essa carta é muito boa. Um Direwolf, um Exciton, um Cowboy, um Laval Chain, porque é o que permitia você fazer o Lock da Jin. Uma Giant Hand, um Rhapsódia. O Rhapsódia é um dos Rank 4 que é mais esquecível. Porque, tipo, todos esses Rank 4 aqui, eles são lembrados. Porque são Rank 4 que foram muito, muito, muito populares na época. Em 2015, todo o Extra Deck tinha esses Rank 4 e, sei lá, uma variação deles com 101, por exemplo. Porque eram Rank 4 que eram muito bons, eles eram muito bons lidar com carta no campo. O Castel embaralhava uma carta no deck muito facilmente. O Direwolf estourava uma carta muito fácil. O Exciton você trazia contra o deck que você tava muita carta, e se não tinha jeito de negar o Exciton, ele perdia basicamente o campo inteiro, né? O Cowboys evitava você de conseguir tirar os últimos danos que você precisava, né? Por que não usar Benten? Benten não existia na época. Simples. A Giant Hand era uma prize card na época, se eu não me engano, eu tenho quase... A Giant Hand era uma prize card na época, era difícil de conseguir, mas ele conseguiu usar no torneio. É uma carta que é muito boa na Mirror, ou contra, tipo, sei lá, outros decks que, tipo, dependem de efeitos pra realizar. Então você geralmente consegue fazer a Giant Hand, sei lá, com o Manju, com o Unicorn, e você ganha um negate novo no campo. E o Rhapsódia, que, como eu disse, é uma das cartas menos apreciadas da época, mas ele tinha um efeito muito bom, que basicamente você detacha e você bane uma carta do grave do oponente. O Rhapsódia é uma carta boa, era uma carta boa, que era bastante usada, mas é uma carta que é geralmente esquecida. Basicamente você detacha um material e bane uma carta do grave do oponente. O que era muito bom na Mirror, porque se você limpava o campo, o cara tinha muito recover que ele poderia fazer, né? Então, por exemplo, ele poderia dar recover com as spells, que quando não tem bicho no campo, elas banem ela e mais uma carta Necross pra buscar outro spell. E assim por diante, e impede esse recover, né? Um Petrolemiles. Esse Petrolemiles existe aqui só pra se fazer o Diamond em cima. O Diamond é muito bom nas matches contra BA e contra Shadow, né? E o side dele é muito interessante. 3 draw pra Mirror. 3 Velar que pegava bastante deck, inclusive na Mirror. As cartas interessantes, 2 Fire Hand e 2 Ice Hand. Que é uma ideia que é bizarra, porque ele fala, beleza, mano. Os caras vão colocar muito hate pra tirar o Dijin e essas coisas, né? Então eu vou colocar as Fire Hand e as Ice Hand. Eu dou o normal delas, eu bato cabeça, eu estouro uma carta dele que pode ser potencial pra tirar o meu Loki, ou dou, tipo, eu estouro o bicho dele pra eu conseguir matar mais fácil, um negócio bizarro. 2 Santa Claus. Lembrando que naquela época não existia Kaiju. Kaiju ainda não existiam. Então isso aqui era o Kaiju antes do Kaiju, né? E uma coisa interessante que ele falou que esse Santa Claus fez é que ele conseguiu usar o Santa Claus, por exemplo, com a Psycho pra tributar e trazer um Brionac do Grave e ganhar o jogo assim. Porque ele é nível 6, né? O que é uma carta muito interessante de se ver alguém usando, mano. É o Kaiju antes do Kaiju existir, né? Um Dark Hole pra, mais uma vez, né, tirar o Jinlock. E 2 Royal Decree pra deck de trap, porque esse deck não usa trap, né? Então você pode usar o Decree sem muito problema e ganhar, por exemplo, dos decks tipo RB e Yosenju, que eram populares na época. O BA também usava trap, e assim por diante. O Satellar também, né? E o Satellar também, que usava trap, essas coisas assim. Agora, a gente vai começar a descer numa espiral de quando eu não jogava. Eu comecei a jogar competitivamente em 2015. Então eu não sei o que tá acontecendo direito nesses formatos. Então, eu vou mostrar a lista, eu vou tentar explicar o porquê dessas cartas estarem aqui. Mas, obviamente, não vai ser tudo perfeito, porque eu não jogava na época, né? O campeão de 2014 foi o Matheus Nobili, jogando de, isso mesmo, Madoushi. Esse era o formato hatch, basicamente. No profile dele fala, eu tinha 2 opções de deck que eu podia usar. Eu queria ou usar o Madoushi ou o Hatch. Eu vim pro torneio com alguma dessas 2 escolhas. Eu decidi jogar de Madoushi e acabou dando certo pra ele, né? Que ele acabou ganhando o torneio.
Então, a lista dele, 2 Fire Hand, 2 Ice Hand. Porque essas cartas eram muito boas na época, né? Vocês viram o cara de 2015 usando também. Então ele tava usando 2 Fire Hand, 2 Ice Hand, 3 Angeli, 3 Root Cake e 3 Mageline. Que as cartas boas. Basicamente todas as cartas boas, né, do Madouche. 2 Mestre de Lato e 2 do Gatinho. 3 Maxip, que é bom na Mirror. Contra o Hatch é um pouco estranho. Mas no pior dos casos, o Maxi é 1 por 1, né? E isso tipo, é o que faz o Maxi tão forte. No pior dos casos, ele vai ser 1 por 1. E no melhor dos casos, ele vai te dar, sei lá, 5 cartas, 6 cartas, mais do que isso. 2 Double Summon pra permitir se combar mais, né? 2 Chateau e uma Ticket, que são também cartas boas do deck. Isso aqui ajuda a dar OTK e pegar e recuperar recurso, a mesma coisa a Ticket, né? E ajuda a gerar carta. 2 MST, porque é formato hatch, né? Então você precisa de algum jeito de dar com backroll. E uma caralhada de trap e ratios que são um pouco estranhas olhando assim, né? Uma Black Horn, que é basicamente um negate do Summon. Uma Bottomless, 2 Break Free Skill, que era uma carta boa, né? É um negate que você dava 2 vezes. Dava uma vez no campo e uma vez no grave. Um Compulsory, 2 The Prison, que é uma carta que era muito popular. Muito popular. Até em 2015 ela chegou a ser popular, porque ela lidava com umas cartas muito bem, né? E é uma carta que hoje em dia não faz nada. Uma Madouche Palooza, que é uma carta interessante porque ajuda a gerar bicho pra você conseguir fazer como conseguir dar OTK. Então esse é o tipo de carta que você vai dar no seu turno, né? Você tá, por exemplo, cheio de Madouche na mão, você ativa isso aí, você dá special de tudo. Você faz as plays de tipo Z, você faz Tiramisu, etc. E você consegue, tipo, limpar o campo e matar. Uma Phoenix Wind Blast pra ser, tipo, ele se livrar de carta problemática. Uma Warning, um Torrential Tribute e 2 Trap Stun. O Trap Stun é uma carta que era muito interessante na época, principalmente por causa do Hatch, que era um deck que usava muita trap, então você dava o Trap Stun no seu turno, negava literalmente todas as cartas boas do cara. A única coisa que ia precisar lidar ia ser com as hand, mas existe Tiramisu pra isso e assim por diante, né? O side deck é um DD Crow. um DD Crow aí. Uma Fire Hand e uma Ice Hand. Eu não vou saber explicar exatamente por que dessas ratios aí, ou por que dessas cartas. Um Raikou, porque ele é uma carta interessante, né? Quando ele flipa, você destrói uma carta no campo. Então ele é bom, por exemplo, contra o Hatch, ele é bom contra alguns decks que são mais lentos e assim por diante. 2 Hamster. O que o Hamster faz, é uma ideia muito legal que o Nobili teve, que quando o Hatch é muito difícil dele tirar um bicho grande. Ele precisa, por exemplo, de algum artefato pra bater. Então ele bate nisso aqui, ele vai flipar, ele vai trazer o Meow Meow e vai trazer o Root Cake, que são 2 bichos do deck. E pronto, no próximo turno você comba tranquilamente. Então é uma ideia que é muito interessante. E 1800 era uma coisa que era um pouco difícil por causa de girar de defesa, né? Então, tipo, sei lá, você seta ele, porque se fosse um bicho de 1800 de ataque, o cara poderia bater, por exemplo, uma mão, estourar o bicho e assim por diante. Mas por ser um bicho com 1800 de defesa, é um pouco mais difícil dele tirar, porque não pode bater com as mãozinhas. Um Dark Hole pra limpar campo, né? Um MST. O Black Horn, porque, se eu não me engano, o Black Horn era bom contra uma Madouche. Contra os outros decks, o Black Horn era um pouco estranho, se eu não me engano. Então você colocava isso geralmente contra uma Madouche. 3 Debunk. Eu não tenho certeza pra que isso é, da época. Talvez seja pra uma Madouche, talvez seja pra o Hatch, mas se eu não me engano, o Dragon Ruler ainda meio que existia nessa época. O Dragon Ruler ainda era um deck que mais ou menos existia. É verdade, o BA existia. E o BA também existia, só que pegava o BA. O BA já existia nessa época. Um Dust Tornado pra o deck de Trap, né? E dois de Dual Ceiling, porque essa carta é boa, né? Limpa o campo quando você não tem um jeito de limpar, não tem, tipo, Dark Hole. Pro Extra, são as coisas padrões de Rank 4 e Rank 3 genérico. Um Dweller, um Direwolf, um Exciton, um 101, uma Ragna Zero, um Black Chip of Corn e um Rhapsodia. São os Rank 4 genérico que usava na época, basicamente. O Rank 3 Troll Card, que basicamente era uma set do oponente. 2 Leviar, que ajuda a combar, porque o Root Cake vai banir do Grave, você pode fazer isso, daí dá Special do que você baniu e assim por diante. O Invoker, porque você dá isso aqui, e você consegue trazer um Mestre de Lato e combar. 2 Tiramisu, que é a melhor carta do deck, né? Que até hoje é uma carta que é muito forte, Tiramisu. Até hoje o Madouche é um deck que tipo, consegue jogar.
E grande parte por causa da Tiramisu, que consegue lidar com 2 cartas sem dar alvo, sem destruir. É uma carta que se é muito forte, né? É muito fácil de fazer. Um é Engineer, que é uma carta que tinha um pouco de popularidade, por exemplo, no Match 2015, o Rank 3, que é bom. E um é Zenmaze, que basicamente são cartas... o seu oponente não vai destruir essas cartas. Não vai destruir essas cartas, consegue, tipo, sei lá, um turno a mais, ou dar um stall no jogo, grindar um pouco a situação, né?